Olá, como vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. A aula de hoje será sobre conversão de composições. Conversão de composições, basicamente, é a gente trocar uma composição, por exemplo, em peso para porcentagem em átomos. Bora lá então, gente? Bom, gente, essa parte da matéria, muita gente pode achar ela até um pouquinho mais chatinha, porque ele é muito mais matemática, né? Uma parte só de ficar fazendo conversão, um negócio mais automático, fórmula chata, mas ela é importante para, principalmente, a gente fundamentar alguns conceitos, principalmente porcentagem em peso, porcentagem em massa, algumas conversões, que mais para frente a gente vai usar com tanta frequência e a gente usa de formas dúbias, que é bom a gente ver isso agora, fazer uns exercícios depois sobre, para quando a gente for trabalhar isso em outras partes da matéria, a gente já ter bem claro na nossa mente de como que acontece essa mudança. Então, as duas maneiras mais comuns aqui que a gente coloca para a gente especificar a composição de uma liga, de uma solução, de uma mistura, a gente trata ela em peso, né, ou em massa. A gente fala, isso aqui está são 5 quilos de açúcar para 10 quilos de água. Então a gente está fazendo uma mistura ali, uma solução, a gente está determinando a porcentagem de açúcar dissolvida na água, por exemplo, em peso. A outra forma é em porcentagem atômica. A gente vai pegar esse açúcar, que tem 5 quilos dele, por exemplo, e a gente vai ver quantos mols de açúcar tem nele. E a gente também vai pegar a água e vai comparar quantos mols. Então, a base aqui principal para a gente trabalhar, na porcentagem em peso é exatamente a gente pegar a quantidade de peso do elemento que a gente está trabalhando e comparar com a massa total. Por exemplo, para eu baixar a composição de um elemento aqui C1 que eu coloquei, eu estou sempre aqui trabalhando normalmente com dois tipos de elementos, né? Eu vou pegar a minha massa do meu C1 e vou dividir pelo meu todo. Vamos aqui voltar para o exemplo do açúcar e da água que eu estava comentando agora. Se eu tenho 5 kg de açúcar e 10 kg de água, estou trabalhando água em quilos, hein? Os dois estão trabalhando em quilos. A minha concentração de açúcar em peso vai ser a minha massa do meu açúcar dividido pela minha massa do meu açúcar mais a massa da minha água. Então aqui seria alguma coisa de 5 sobre 15, né? Para o meu exemplo que eu dei aqui para vocês. Isso aqui dá mais ou menos um terço. E aqui, quando eu multiplicar por 100, vai dar 33%. Então, a concentração do meu açúcar, para esse exemplo que eu dei para vocês, vai ser de 33%. Uma outra forma que a gente tem de representar é o que a gente chama de porcentagem atômica. Na porcentagem atômica, a gente já vai considerar agora o número de moles. Então, eu defino aqui que eu tenho o meu NM1, que seja o meu número de moles de um elemento em relação aos moles totais dos elementos da liga, NM1. Ele é representado pelo seguinte: aqui eu vou ter o meu M1, né, que vai ser a minha massa em gramas, que eu vou estar trabalhando, e eu vou dividir essa minha massa em gramas pelo meu peso atômico, porque quando eu faço essa divisão, eu já vou ter aqui o número de mol do meu material. Então, analogamente, que eu tinha minha concentração que era em peso, eu vou ter o meu C1', que eu vou estar representando ele para o caso de moles, que ele vai ser o meu NM1 dividido pelo meu NM1 mais NM2, ou seja, ele vai ser o meu número de moles dividido pelo número de moles que eu tenho, mais o número de moles do meu soluto ou do meu outro elemento que eu estou trabalhando. Vai depender, eu estou usando aqui um elemento líquido, mas às vezes pode ser um sólido também. Então, é bem parecido. Só que aqui no caso, digamos que eu tenha esses 5 quilos aqui, na verdade, viraram 4.000 mols de açúcar. E esses 10 quilos de água viraram 16.000 mols de água. Esse aqui virou 4. Né? Porque a gente tem uma ponderação ali com a massa atômica, com a água. É só um exemplo, tá, gente? Eu nem coloquei aqui o peso atômico de cada um, não, mas é só para vocês tentarem entender. Então, quando a gente está transformando o número de moles, isso aqui vai ser 4 também. Então, isso aqui no total vai dar 4 sobre 20, por exemplo. 4 sobre 20 é mais ou menos 1/5. Então, a minha concentração em números de mol aqui, por exemplo, pode ser 20%. E é normal a minha concentração em números de mol ser diferente da minha concentração em massa. Isso acontece bastante porque é um valor relativo ali
de acordo com o peso atômico do meu constituinte. Aí muitas das vezes, quando a gente vai estar trabalhando com uma unidade de medida ou outra, a gente vai precisar de fazer uma conversão de, por exemplo, de porcentagem em peso para porcentagem atômica, ou vice-versa. E para isso a gente já tem umas equaçõezinhas prontas aqui, que essa aqui é a minha C1' e a minha C2', ou seja, a minha composição aqui em números de mols, eu posso determinar ela em relação à minha C1A2, C1A2, C2A2, em que o meu A2 aqui, lembrando, é o peso atômico das substâncias que eu estou trabalhando. E o C2', analogamente, também. De onde eu tirei isso, Júlio? Eu tirei exatamente desse desenvolvimento que a gente vai olhar agora. Esse aqui é o nosso primeiro problema exemplo, né? Ele pediu para eu desenvolver o meu C1', ou seja, mostrar como que eu cheguei aqui. Para isso, a primeira consideração que a gente vai fazer, a gente vai chamar um Mzão' aqui, que na verdade vai ser como se fosse a minha massa completa do meu material. Quem é meu Mzão'? Vai ser exatamente a soma da massa 1 mais a massa 2. Isso aqui vai ser só uma simplificação para ajudar depois matematicamente. A gente sabe que o meu C1', que a gente já tinha visto ali no slide anterior, né, o C1' é o número de moles. Eu vou ter aqui o meu número de mol 1 dividido pelo meu número de mol 1 mais o meu número de mol 2. Eu sei que o meu número de mol, pela minha formuleta, ele é a minha massa, a massa do átomo que eu estou trabalhando, do meu elemento, dividido pelo peso atômico dele. Então, eu posso pegar esse valor aqui e substituir em cada um desses. Eu substituindo em cada um desses, eu vou ter aqui o meu M1 sobre A1, M1 sobre A1, M2 sobre A2. Ok? Guarda isso aqui, que a gente vai agora fazer umas outras considerações. Eu sei que o meu C1, ele é M1 dividido por M1 mais M2 vezes 100, que foi a primeira equação que a gente viu, né? A minha concentração para um elemento que eu estou trabalhando. A gente pode considerar isso aqui também transformando em M', porque aqui eu estou trabalhando exatamente com o meu peso em massa mesmo, né? Isso aqui é só uma denotação. E se eu fizer analogamente aqui o meu M1', eu vou descobrir quem é meu M1' mais M2'. Isso aqui é exatamente o meu Mzão'. Se esse aqui é meu Mzão', eu posso rearranjar essa equação para o quê? O meu M1', eu vou jogar esse Mzão para cá e vou jogar esse 100 para cá dividindo, né? Vai estar aqui dividindo por 100. E o que isso vai resultar? Vai exatamente resultar aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui é quem? Esse aqui é o meu M1', que ele está aqui em pé, vai ser igual ao meu C1 vezes meu Mzão' dividido por 100, que estava ali já na minha equação. Então, gente, se esse aqui eu determinei que é o meu valor de M1', eu posso vir aqui e substituir nessa equação que eu tinha guardado aqui antes para determinar quem é meu C1'. Se eu substituir o meu M1' em cada um desses aqui, no caso aqui eu vou botar o meu M2' vai ser C2 Mzão' sobre A2, eu vou substituir esses valores, eu vou chegar exatamente nessa equaçãozinha aqui que eu tenho, ó. M1' eu substituí por C1, esse aqui, ó, exatamente o meu M1'. Esse aqui, ó, o meu M1', e esse aqui é o meu M2'. E quando eu vou simplificar isso aqui, ó, meus Mzões vão cortar, né? Porque eu estou com eles iguais ali em cima e embaixo. Quando eu vou fazer uma simplificação aqui, eu vou chegar exatamente na minha equação aqui da minha conversão, da minha composição de mol para peso em massa, ou do meu peso em porcentagem em peso para porcentagem faça esse passo devagarzinho. Isso aqui é só você fazer um fator comum, colocando em cima e embaixo ali, que vocês vão chegar nesse valor. Caso vocês não consigam, escrevam aí nos comentários que qualquer coisa eu faço depois um exercício mais passo a passo que esse aqui para vocês. E além dessa conversão, a gente tem umas outras conversões que eu não vou fazer o desenvolvimento aqui, porque senão essa aula vai demorar uns 30 minutos, mas é importante vocês terem noção que existem e anotarem aí no caderninho de vocês, porque às vezes vocês vão precisar para algum exercício. Por exemplo, aqui eu tenho a minha conversão de porcentagem atômica para porcentagem em peso. Eu estou sempre trabalhando com dois elementos, né? Aqui anterior a gente tinha visto exatamente o contrário, a gente tinha visto pegando de porcentagem em peso para porcentagem atômica.
Esse aqui agora é o meu C1. Se eu tenho a minha porcentagem atômica, eu consigo descobrir quem é a minha porcentagem em peso, né? Tanto para uma liga 1 quanto para uma liga 2. Uma observação importante aqui é que o meu C1 mais o meu C2, ou o meu C1 linha mais o meu C2 linha, ele sempre vai ter que dar 100%. Porque quando eu estou trabalhando com dois elementos, eles são complementares um ao outro. E uma outra conversão importante é essa aqui que a gente utiliza, da porcentagem em peso para a porcentagem por unidade de volume. Nesse tipo de conversão que eu estou colocando aqui em C2 linhas, que é só para botar diferenciado dos outros, eu vou considerar a densidade do meu material. Aqui, o meu ρ1, o meu ρ2 é exatamente a minha densidade das minhas ligas. Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando com material e ele me deu a densidade e me deu umas questões de unidade por volume, eu tenho essas conversões aqui exatamente para eu trabalhar a minha relação do porcentagem em peso em relação à massa por unidade de volume. Ah, Júlio, eu tenho que ficar decorando isso aqui tudo? Não, você não vai ter que decorar isso tudo não, ninguém decora isso tudo. É bom fazer uns exercícios para fixar bastante a ideia sobre isso, usando mesmo às vezes a tabelinha. Porém, ninguém decora isso, é mais para você ter anotado na sua tabela. Aqui eu tenho ainda alguns cálculos fazendo exatamente o contrário, né? Eu posso determinar, por exemplo, a densidade média de uma liga. Aqui tem um AVE, que é de average, que é médio de inglês. Então, se eu tenho duas ligas com densidades diferentes, eu posso determinar qual que é a densidade média da minha liga. Então, a densidade média daquela liga, ela vai ser exatamente aqui o 100 dividido pela concentração da liga 1 sobre a densidade dessa liga 1, mais a concentração da liga 2 sobre a densidade da liga 2. Então, eu consigo determinar a densidade média de acordo com as densidades específicas de cada liga e a concentração também. Uma outra forma aqui agora é considerando em número de moles. Aqui a única coisa que eu fiz de diferente aqui é que eu peguei e multipliquei aqui eu embuti aqui o fator número de moles na minha equação para sair para essa aqui. E por fim, eu também consigo determinar o meu peso atômico médio de acordo com o peso atômico específico de cada um do material que eu estou ali trabalhando na minha liga. É bem análogo aqui, ó. Eu vou ter uma concentração, eu vou ter um peso atômico dessa liga. Mais para frente a gente vai fazer uma aula de exercício só para fixar isso, que vai ficar bem claro na cabeça de vocês. E aqui também eu tenho o meu peso atômico médio. O peso atômico médio vai ser a concentração em mol vezes o peso atômico, mais a concentração da liga 2 em mol vezes o peso atômico 2, dividido por 100. E aqui agora, só para a gente ter o nosso problema exemplo do dia, mais com materiais mesmo, e não uma coisa de desenvolvimento de fórmula, a gente foi me pedido aqui, determine a composição em porcentagem atômica. Ó, ele está querendo saber em porcentagem atômica de uma liga que consiste ele me deu em peso, ó, 97% em peso de alumínio e 3% de peso em cobre. Gente, isso aqui pode ser muito comum, porque você tem ali você está misturando ali em peso. Você tem, eu tenho aqui 3 gramas de cobre e 97 gramas de alumínio. Eu quero misturar essas ligas, mas eu quero saber em questão de porcentagem atômica qual que vai ser o resultado. Por essas contas aqui eu consigo determinar. Aqui eu tenho que a minha concentração em peso do cobre é 3% e a minha concentração em peso do alumínio é 97%. E eu sei que a minha concentração em porcentagem atômica é dada pela essa equação que a gente viu agora há pouco, né, que vai ser a minha concentração em peso vezes o peso atômico, concentração de peso também vezes peso atômico, mais concentração de peso vezes peso atômico vezes 100. Eu sabendo isso aqui tudo, agora é só substituir valor. Quem que vai ser meu elemento 1 aqui? O meu elemento 1 eu vou chamar o alumínio, e o meu elemento 2 eu vou chamar o cobre. Então, na minha equação aqui, quem que vai ser a minha porcentagem do alumínio? Vai ser a concentração de alumínio vezes o peso atômico do alumínio, dividido pela concentração do alumínio vezes o peso atômico do cobre, vezes a concentração do cobre vezes o peso atômico do alumínio. A concentração do alumínio, ele me deu 97. Quem que é o peso atômico do cobre? O peso atômico do cobre eu olho na tabela periódica, 63,55 gramas por mol. Aqui eu estou só substituindo o mesmo valor, e aqui eu tenho o peso atômico do alumínio, que eu também acho na minha tabela periódica, que é 26,98. E aqui eu tenho a minha concentração, né, do cobre. Resolvendo tudo isso aqui, eu vou achar que a minha concentração em número
e em questão de porcentagem atômica do meu alumínio vai ser 98,7. E quando eu faço a mesma continha aqui para descobrir em porcentagem atômica do cobre, eu vou aqui substituir novamente os valores, agora eu vou inverter, né? Aqui eu vou ter a minha concentração do cobre, peso atômico do alumínio, concentração do cobre, peso atômico do alumínio, concentração do alumínio, peso atômico do cobre. Porque aqui, quem é meu 1 e meu 2, eles inverteram. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar 1,3% de porcentagem atômica de cobre. Se vocês olharem, ambos são complementares. Lembra que a gente já falou hoje aqui que o meu C1' mais C2' tem que ser igual a 100, da mesma forma que o meu C e o meu C1 e C2 também tem que dar 100, o C1', C2' também tem que dar 100. Então, a gente já está vendo que está certo porque está dando 100. E a gente está vendo aqui que deu um valor diferente também. Por quê? Exatamente porque quando eu faço a minha ponderação aqui pelo peso atômico do alumínio, que é menor, eu acabo tendo uma porcentagem atômica maior. Enfim, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente vai fazer uma aula de exercício ainda sobre esse assunto, que não sei se quando vocês estiverem assistindo essa aula de exercício já vai ter saído. Mas caso tenha saído, eu vou colocar aqui no card para vocês, ou vocês procurem aí nessa playlist de exercícios, que é bem fácil de achar. Um grande abraço e tchau, tchau.